A bênção de Deus na vida do crente é reconhecida pelos inimigos e também pelos ímpios. Este é o estudo de número 783 aqui do nosso canal Jabó, que vamos orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Os ímpios, eles reconhecem que somos abençoados por Deus e eles testemunham sobre nós. Vamos ao nosso tema. A presença de Deus faz a diferença na vida do homem. Nosso texto base está no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 22, que diz: E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Muitas pessoas sobressaem as outras devido à sua personalidade, habilidades e a forma como elas agem e reagem na vida. Mas a Bíblia ela nos mostra que pessoas sobressaíram, fizeram a diferença porque eles tinham a presença do Deus vivo e eram abençoados por ele. Vamos iniciar citando Abraão. Abraão, ele tinha aliança com Deus. Gênesis capítulo 17, verso 1 e verso 2 que diz: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente nesta aliança. Deus fez promessas de bênçãos a Abraão, mas Abraão, ele teve um compromisso assumido com Deus, de andar com Deus e ser uma pessoa íntegra. Deus estava com Abraão. As bênçãos eram evidentes na vida de Abraão e eram reconhecidas pelos homens que cercavam a ele. Por exemplo, o mordomo de Abraão, chamado Eliezer ou Eliezer, ele testemunhou para Labão, irmão de Rebeca, sobre as bênçãos que Deus tinha concedido a Abraão. Gênesis capítulo 24, verso 34 ao verso 36. Então disse: Eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito a meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher de meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. Abraão tinha mandado Eliezer ir para a Mesopotâmia buscar uma esposa para Isaque, e Deus conduziu Eliezer porque Deus estava com Abraão. Eliezer reconheceu que Deus era com Abraão quando ele orou ao Senhor. Ele nos demonstra, vamos conferir? Gênesis capítulo 24, verso 27. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. A oração de Eliezer foi uma oração de reconhecimento de que Deus abençoava Abraão, e Deus conduziu Eliezer até onde era para Eliezer ir, porque Deus era com Abraão. O rei Abimeleque era um rei ímpio, e este rei reconheceu que Deus estava com Abraão e que Deus abençoava Abraão, como nós vimos no nosso texto base. Vamos reler novamente? Gênesis capítulo 21, verso 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Olha o reconhecimento dele. Deus é contigo em tudo o que você faz. Deus, ele te faz prosperar. Deus, ele te faz multiplicar. Deus, ele é o teu Deus. Ele é fiel. E é interessante que a gente vê
que Abimeleque reconheceu o cumprimento das promessas de Deus na vida de Abraão, porque Deus falou para Abraão que Abraão seria uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 2, e fartei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vemos Deus engrandecendo o nome de Abraão e Abimeleque reconhecendo, e vemos Abraão sendo uma bênção. Abraão, ele desfrutava da bênção do justo, daqueles que amam a Deus, que temem a Deus, que obedecem a Deus, daqueles que andam na presença de Deus. Salmo número 1, verso 3 diz: ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera, e assim foi a vida de Abraão. Nós vemos outro exemplo na Bíblia. O filho de Abraão, agora chamado Isaque, era outro que Deus tinha aliança com ele. Gênesis capítulo 17, verso 19, que diz: ao que Deus lhe contestou, o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhes darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Deus estava falando para Abraão que ele tinha uma aliança com Isaque, e desde o ventre materno, e Deus fez a promessa para Isaque. Deus fez a aliança com Isaque. Gênesis capítulo 26, verso 3 e verso 4. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. O Deus de Abraão era o Deus de Isaque, o mesmo Deus que fez a aliança com Abraão, fez aliança com Isaque, fez promessas para Abraão, fez promessas para Isaque. Isaque, ele também andou com Deus, ele tinha comprometimento com Deus, ele era obediente a Deus. Gênesis capítulo 26, verso 2, que diz assim: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Estava tendo fome na terra. Isaque estava lá em Gerar com pretensão de ir para o Egito. Quando o Senhor lhe disse para que ele não fosse, ele obedeceu e ele ficou lá em Gerar. Gênesis capítulo 26, verso 2 e verso 6, eu repeti novamente o verso 2 que diz: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. E nós vemos agora no verso 6 a obediência de Isaque. Assim habitou Isaque em Gerar. Deus abençoou muito a Isaque e os filisteus tinham inveja dele. Vamos conferir em Gênesis capítulo 26, o verso 12 ao verso 14, que diz: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Os filisteus invejavam Isaque porque Isaque era poderoso, era abençoado por Deus. Isaque, ele era um homem engrandecido por Deus. Os filisteus invejavam Isaque porque ele era abençoado por Deus. O Senhor engrandeceu a Isaque, o Senhor enriqueceu a Isaque e tornou Isaque um homem poderoso. Isaque, ele era reconhecido pelos homens, até o rei Abimeleque reconheceu que o Senhor estava com Isaque, que o Senhor abençoava Isaque. Ele, Abimeleque, foi aonde Isaque estava, mas Abimeleque não foi sozinho não.
Ele levou com ele Alzate, que era o amigo pessoal dele, e também levou Ficol, o comandante do exército dele. Gênesis capítulo 26, verso 28 ao verso 29, ao que eles responderam: vimos com clareza que o Senhor está contigo, por isso combinamos, façamos um juramento entre nós, queremos estabelecer um acordo contigo, tu não nos fará mal, assim como em nada te fizemos mal, ao contrário, sempre te tratamos bem e te despedimos em paz agora. Sabemos que verdadeiramente o Senhor te tem abençoado, os homens reconhecem, quem anda com Deus é abençoado e as bênçãos do Senhor alegra os seus servos. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Vamos ver outro personagem da Bíblia que foi reconhecido porque foi abençoado por Deus. Este é José. José, ele também andou com Deus, Deus o abençoou e ele foi reconhecido pelos homens. Vamos pegar o exemplo de Potifar, Gênesis capítulo 39, verso 2 e verso 3, que diz: e o Senhor estava com José e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Potifar, ele percebeu que Deus amparava José, que Deus estava com José, que Deus abençoava José e tudo que José colocava a mão, Deus fazia prosperar. Ele reconheceu que José prosperava, sabe por quê? Porque a presença de Deus estava na vida dele. Outra pessoa que reconheceu que José era abençoado por Deus foi o carcereiro. Este reconheceu que Deus estava na vida de José e Deus o abençoava. Gênesis capítulo 39, verso 23. O carcereiro-chefe passou a não se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com José e o abençoava com bom êxito em tudo que realizava. É bom você entender, quando nós andamos com Deus, Deus ele nos abençoa. Nós podemos desfrutar da presença de Deus e as bênçãos, elas são consequências de estarmos com Deus. O próprio Faraó teve que reconhecer que José tinha nele o Espírito de Deus. A presença de Deus estava na vida de José e José foi abençoado com o entendimento e com sabedoria que Deus deu a ele. Gênesis capítulo 41, verso 38 e verso 39, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. A presença de Deus na vida de José era motivo de José temer a Deus. José obedecia a Deus, José andava com Deus e Deus o abençoava. Mas é importante você entender que José, ele testemunhou das bênçãos de Deus na vida dele, mesmo estando como escravo no Egito, através do nome do filho dele chamado Efraim. Gênesis capítulo 41, verso 52, e ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha humilhação. Tem outra versão que fala, quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. E quantos sofrimentos José teve, mas o sofrimento de José não foi motivo para José se afastar de Deus, não. Imagina um jovem criado com carinho pelo pai dele, por Jacó, e este jovem foi vendido como escravo. Este jovem, ele saiu da casa do pai, ele saiu lá da cova onde os irmãos dele tinham colocado ele, levado cativo, mas não foi levado solto, ele foi levado
levado com os pés presos, ele foi levado com grilhões de ferro no pescoço. Vamos conferir Salmo 105, verso 17 e verso 18. Enviou à frente deles um homem José, vendido como escravo, prenderam-lhe os pés em grilhões e seu pescoço rendeu-se aos ferros. Aquele jovem que foi todo mimado pelo pai, que foi um jovem criado com carinho, foi levado para o Egito, mas foi levado como um escravo, com os pés presos e com ferro no pescoço, e Deus o honrou, porque ele honrou a Deus em todos os momentos. Deus o tornou o segundo homem mais poderoso, mas Deus não impediu de José ser levado ao cativo com os pés presos e com ferro no pescoço. Gênesis capítulo 41, verso 44 diz: e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. José andou com Deus em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos maus. Quanto temos a aprender com a história de José. Infelizmente, muitos deixam de servir o Senhor pelo fato de estarem passando por sofrimento, por angústia, por tristeza e não verem a situação mudar. Mas José, ele tinha a promessa e ele esperou a promessa de Deus se cumprir. Sabe por quê? Porque José sabia que Deus é fiel. E a Bíblia ela nos mostra vários outros exemplos de homens que foram honrados por Deus, que prosperaram, que foram abençoados por Deus e foram reconhecidos por outros homens. Vamos nos lembrar de Jacó, de Obed-edom, Daniel, Davi, entre muitos outros homens e mulheres que foram abençoados e reconhecidos. Vamos pegar mais dois exemplos. Labão, ele reconheceu que Deus abençoava Jacó, e porque Jacó trabalhava para ele, Deus também o abençoava. Gênesis capítulo 30, verso 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha que Deus lindo, a bênção que Deus abençoava Jacó foi estendida, alcançou a Labão. A notícia das bênçãos de Obed-edom também se espalhou até chegar a Davi, segundo Samuel, capítulo 6, verso 11, verso 12, que diz assim: a arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou, olha, grandemente, bem como toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus, a presença de Deus na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de José, de Obed-edom, de Daniel, de Davi. Fez a diferença. Eles foram abençoados e as pessoas testemunharam que eles eram homens que andavam com Deus, que tinham a presença de Deus, porque diante das dificuldades, eles não abandonaram ao Senhor e foram mais abençoados. Eles testemunharam e eles tiveram testemunho dos seus inimigos, dos ímpios, e eles se destacaram entre os homens de suas gerações. Se você gostou desse vídeo, se ele edificou a tua vida, faça os seus comentários, compartilhe ele, dá o seu like e nós vamos continuar alcançando muitas vidas para a glória do nome do Senhor. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo estudo aqui no canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.